Oi, meus amores, tudo bem? Vamos começar mais uma leitura bíblica. Estou super empolgada porque vamos começar Novo Testamento! Agora que a coisa vai ficar boa, agora que a gente vai falar do que interessa de verdade. Vamos falar de Jesus e o que tem de tão incrível nesse Novo Testamento. Para quem não conhece muito, aqui o evangelho significa boas novas, certo? Notícias novas, coisas boas. E realmente o evangelho é a melhor coisa que poderia trazer para nós. Nós temos aqui 4 evangelhos, que são os primeiros que a gente vai ler aqui, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. E o que tem de especial, assim, nesses 4 evangelhos? Eles contam muitas coisas que aconteceram ali com Jesus. Apesar de Jesus ter sido assim tão incrível, Jesus mesmo não escreveu sobre si. Ele não foi lá escrever uma biografia dele, não. Então, eles estão contando aqui coisas de Jesus para que nós conheçamos melhor a história e a trajetória dele. Apesar de eles estarem contando sobre Jesus, são 4 maneiras diferentes de escrever a mesma coisa. Então, por quê? Porque cada um que escreveu um dos evangelhos, ele escreveu de uma visão diferente, escreveu para um povo diferente. Por exemplo, o Mateus aqui escreve aqui como Jesus sendo um rei, Jesus sendo o rei descendente do rei Davi. Ele escreve para judeus, então ele tenta comprovar o tempo todo ali todas as profecias que foram escritas no Velho Testamento, e aí vem Jesus para estar concretizando aquelas profecias. Então ele expõe isso aqui para os judeus. Para quem não entende muito, porque muitas pessoas às vezes me perguntam, mas como assim? Os judeus não aceitam Jesus? Os judeus, a maioria deles, mas hoje em dia muitos judeus já entendem que Jesus realmente é o Messias enviado por Deus. Veem Jesus apenas como um profeta que veio sobre a terra e não como realmente o Messias enviado por Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. É por isso que existe tanta divergência, tanta polêmica em relação ao povo judeu, em relação a aceitar Jesus. Exatamente isso. Para quem não entende, é isso. Eles não veem Jesus como o Messias Salvador deles. Mas o que nós temos que entender e orar é para que as pessoas realmente, que a vista das pessoas clareiem, que eles enxerguem que o que está escrito aqui, nessas páginas, é a coisa mais importante do mundo. Aqui, depois que Jesus veio, tudo se fez novo. O modo de ver as coisas se fizeram novas. Jesus veio para quebrar paradigmas. E se ele não fosse realmente enviado de Deus, vocês acham realmente que ele teria ressuscitado? Vocês acham realmente que ele teria sido tão importante a ponto de mais de 2.000 anos depois, tantas pessoas falarem dele, seguirem ele, entenderem o amor dele? Não teria como, gente. Nenhum ser humano teria sobrevivido na alma e no coração de tantas pessoas por tantos anos, se não fosse realmente o Filho de Deus, se não fosse realmente o Messias enviado por Deus para salvar todos nós aqui. Então, quando a gente diz, você precisa aceitar Jesus como seu único e real Salvador, para que você entenda, para que você conheça os preceitos de Deus, para que você receba a vida eterna. Porque, gente, tudo que nós vivemos aqui vai acabar e dura muito pouco, se nós formos levar em consideração que nós temos menos de 100 anos na Terra, né? Porque tem pessoas que morrem com 20, tem pessoas que morrem com 10, tem pessoas que são privilegiadas e vivem até mais de 100 anos, mas 90% não vive até 100 anos. Então nós temos um período muito pequeno aqui, em relação à eternidade que nós temos para viver, em relação às coisas que nós temos para fazer na eternidade, pela eternidade. Então o que nós vivemos aqui é apenas, eu costumo dizer que aqui é o cursinho pré-vestibular para passar para faculdade, entendeu? Então aqui a gente está aprendendo, a gente está vivenciando coisas para realmente passar para faculdade, para atingir o alvo, entendeu? Então vamos aceitar que nem tudo é como nós queremos, que nem tudo é como nós imaginamos, mas que existe algo muito melhor para nós lá na frente. E a partir do momento que nós inserimos dentro da nossa vida Jesus Cristo, quando nós inserimos o amor de Deus, quando nós entendemos esse amor de Deus e o que está escrito aqui nessas páginas, tudo se faz novo. Sua vida se faz nova, sua realidade se faz nova. E as pessoas falam, mas ser cristão não é fácil não, nossa, é muito difícil,
pipipi, papapá, rarará. Gente, eu posso dizer que eu tive 2 vidas, apesar de não ter morrido, apesar de não acreditar em vida após a morte, apesar de... Eu tive 2 vidas aqui na Terra. Uma antes de conhecer Jesus e uma depois de conhecer Jesus. E eu afirmo com 100% de certeza que a depois de conhecer Jesus é muito melhor e muito mais fácil. Ah, por quê? Você não tem problemas? Tudo é cor-de-rosa? O seu mundo é maravilhoso? Não! O mundo não se torna cor-de-rosa depois de você aceitar Jesus. Sinto muito. Mas quando você tem Jesus, você tem uma força de leão. Porque isso vem de dentro de você. Jesus, quando você se entende o amor de Deus, o amor de Jesus dentro do seu coração, dentro da sua vida, isso faz você ter uma força de leão, que o problema vem, o problema cai na sua cabeça, você tropeça na pedra, mas você se levanta ali na frente. Você entende que existe um dia após o outro e não simplesmente, nossa, meu Deus, esse problema tá acabando com a minha vida, que depressão, eu quero morrer. Não, esse problema vai passar, porque eu confio. Aquele que me guarda, aquele que me protege é maior do que tudo, é maior do que todos. E nada, nada nesse mundo é maior do que Deus e do que o amor de Jesus. Ok, chega de falar, porque se eu for ficar falando de Jesus aqui, eu vou ficar aqui o ano inteiro falando só de Jesus. E eu estou super, super empolgada para começar o Novo Testamento. E vamos começar lendo Mateus. Mateus, por acaso, é o meu sobrenome. Olha só como eu sou privilegiada. Tem até um nome bíblico como sobrenome. E olha só, Mateus, como eu disse, escreveu para os judeus, mostrando a genealogia de Jesus. O que é a genealogia? Mostrando por que ele é descendente do rei Davi. Porque lá no Velho Testamento dizem que o Messias seria descendente do rei Davi. Então, Mateus faz questão de escrever aqui por que ele é descendente, para quem duvida, entendeu? Porque na Bíblia, a Bíblia explica a própria Bíblia. Se você pegar um versículo aqui, ele vai se auto-explicar em algum momento dentro da própria Bíblia, entendeu? Então vamos lá, pessoas, vamos entender melhor o que Mateus quis dizer, colocando Jesus como o que ele realmente é, que é um rei, o rei das nossas vidas. Ok, vamos começar. Vamos começar o Evangelho de Mateus e vamos começar a entender o amor de Deus nas nossas vidas. Uhul! Vamos lá. Capítulo 1, a genealogia de Jesus. Vamos lá. Registro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja a mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nassau, Nassau gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obedé, cuja mãe foi Ruth. Obedé gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Azá, Azá gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Ealaquim, Ealaquim gerou Azor, Azor gerou Sodac, Sodac gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Elazar, Elazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão e Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo, o nascimento de Jesus Cristo. Lucas 2.1-7.
Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Gente, já começa assim, lindo, lindo de se ver, né? Por quê? Porque aqui mostra a genealogia de Jesus, porque ele nasceu dentro da família de José. Se José se negasse a aceitar Maria, imagina naquela época, a mulher que ele tinha escolhido para esposa apareceu grávida. Aí José falou, Maria tá me traindo, eu vou anular esse casamento. José ainda tinha um pouco de amor no coração e ia anular secretamente, porque senão ela poderia morrer, poderia ser apedrejada. Não, ele ia anular secretamente, ia sair, né, dali da cena. Só que não, Jesus tinha que nascer ali dentro da família dele, porque ele era descendente de Davi. Para que se realizasse a profecia, Jesus tinha que nascer ali. Mas José teria que entender aquilo tudo que estava se passando. E o que aconteceu? José recebeu a visita do anjo, assim como Maria recebeu a visita. E José, como um homem sábio, creu naquilo que estava acontecendo, acreditou que realmente aquilo era de Deus, sentiu no coração e teve o coração aberto para receber aquilo na vida dele. E olha só que bênção, dentro da família dele nasceu o filho de Deus e a esposa dele. Aí entra Maria na cena. Quem foi Maria? Foi a mulher mais sábia da história, porque naquela época Maria tinha entre 13 e 14 anos. Maria era... Hoje em dia, o que as meninas de 13 e 14 anos fazem ali em TikTok? O que se passa na cabeça delas? Entendeu? O entendimento delas, porque a Maria nunca tinha conhecido um homem, de repente ela estava grávida. E não era grávida do além, ela estava grávida do Filho de Deus. Então ela teve sabedoria para receber a promessa de Deus, para dar à luz ao Filho de Deus e teve entendimento da importância do que aquilo significava. Então Maria teve uma sabedoria incrível para aquela época. Teve um discernimento de realmente dizer, Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu corpo para que seja cumprido em mim o que foi prometido há centenas de anos. Então, às vezes não é fácil nós termos esse discernimento de falar, Senhor, eu entrego minha vida para o Senhor, como Maria teve. E isso é importantíssimo, que cada um abra seu coração e fale, Senhor, eu entrego minha vida para o Senhor. Faça em mim o que for realmente necessário para que a profecia se cumpra, para que o seu desejo seja realizado e para que a minha vida tenha real valor. Porque imagina o valor da vida de Maria. É imensurável, ela simplesmente gerou o Filho de Deus. Se ela se nega e fala, não, eu vou ficar por aqui mesmo, não quero saber de problema na minha vida não, isso aí vai me dar uma dor de cabeça, não quero saber disso não, o José vai acabar com a minha raça, não. Ela assumiu, ela realmente recebeu, e olha só a bênção que foi na vida dela, foi ter o Filho de Deus gerado dentro dela, e isso é imensurável. E José também foi um homem extremamente sábio, porque recebeu a visita do anjo e entendeu a importância do que era Jesus nascer ali na família dele, Jesus estar ali, porque não poderia ser outra pessoa, tinha que ser um descendente de Davi para que a profecia se cumprisse. Então não poderia ser outra pessoa, não poderia ser outra mulher. Tudo tinha que encaixar, mas para que se encaixasse, o ser humano tinha que receber e aceitar, porque se um deles fala não, tudo estava perdido. Ok? Capítulo 2, a visita dos magos. Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém.
tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes, onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és o menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Gente, olha só como as coisas já eram perfeitas. 3 reis viram a estrela, entenderam que o Cristo tinha nascido. Vocês acham que foi o quê? Ah, uma estrela. Não, gente, isso tudo é iluminado por Deus. Eles já sabiam. Jesus já nasceu. Ai, Jesus nasceu numa manjedoura, num estábulo tão pobre. Jesus nasceu riquíssimo, porque o que esses reis trouxeram para ele trouxe muita riqueza para ele. Então, Jesus não era pobre, nunca foi pobre. Sempre Deus supriu todas as necessidades de Jesus desde que ele nasceu. Por que ele nasceu naquele lugar? Porque José não estava no lugar que Jesus tinha que nascer. Houve um censo e José teve que ir para aquele lugar para estar respondendo ao censo. Por isso que Jesus nasceu no meio do caminho. Porque ele tinha que nascer naquele lugar. Então, por isso, o censo, na verdade, foi só uma desculpa ali para que tudo se desse certo. Para que Jesus nascesse no local certo. Tudo tinha que se encaixar. É como se a história fosse um quebra-cabeça, que as peças tinham que se movimentar, como é a nossa vida. Às vezes a nossa vida é como um grande quebra-cabeça bagunçado. E às vezes as peças têm que se movimentar para se encaixar. Mas se José não se mexe aqui, para ali e para lá, também não acontece. É por isso que eu falo, gente, os milagres da nossa vida só acontecem quando nós nos mexemos. Porque se a gente ficar parado esperando, a única coisa que eu sei que cai do céu é chuva e neve. Do contrário, nada mais cai do céu. Então, se você tem algo, se você quer algo na sua vida, você tem que se mexer. José se mexeu e foi para o lugar certo, que Jesus tinha que nascer ali. Porque senão a profecia também não se cumpriria como deveria ser cumprir. Então, Herodes chamou os magos secretamente e informou-lhes com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que eu o encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho e a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. Jesus já nasceu riquíssimo. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retomaram a sua terra por outro caminho. Quer dizer, olha como esses reis eram sábios, porque sabia que Herodes não era o mocinho da história, Herodes era o vilão. Porque toda história tem um vilão. Na história de Jesus não seria diferente? Teve vários, né? Aliás, Jesus teve vários vilões aí na história dele. A fuga para o Egito. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a vocês, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Gente, vocês acham mesmo que se Jesus não fosse o Cristo, se Jesus não fosse o Messias, vocês acham que um rei ia se importar? Vocês acham realmente que um rei ia se preocupar? Ia mandar matar centenas de meninos, porque ele não sabia nem onde encontrar. Você acha que realmente ia causar tanta comoção? Ia causar tanta turbulência num reino? Um rei que tem milhões de coisas para resolver, milhões de coisas para decidir. Você acha mesmo que se Jesus, mais de 400, 500 anos depois de profecias, não fosse realmente o Messias, tudo isso iria acontecer? Algumas pessoas duvidam e eu não consigo entender porque elas duvidam. Não consigo entender. Às vezes eu acho, ou não leem a Bíblia, ou são analfabetos funcionais que leem e não entendem o que está lendo. Porque é tão claro, não está em grego, está em português, está em inglês, está em 300 mil idiomas diferentes para quem quiser entender. Mas é bem claro o que está escrito aqui. As coisas que aconteceram eram tão santas, tão sagradas, tão surreais, que seriam impossíveis que Jesus realmente não fosse o Messias. A fuga para o Egito. Depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a vocês, pois Herodes vai procurar para matar o menino.
Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quer dizer, até isso tinha que acontecer para a profecia se realizar, porque não tinha por que José ir para o Egito. Não tinha razão, né, dele largar toda a oficina dele, todo o negócio dele e ir para o Egito. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. A volta para Israel. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu para José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado de Nazareno. Tudo tinha que se cumprir, tudo. E de uma forma ou outra foi se cumprindo. E aqui, quando fala, se cumpriu, Mateus nada mais está querendo aqui mostrar... Nossa, tá caindo uma tempestade. Nada mais Mateus tá querendo mostrar aqui que realmente se cumprisse as profecias. Era isso que ele queria, que cumprissem as profecias. Capítulo 3. João Batista prepara o caminho. E ele aqui vai colocando, para quem não sabe, a Bíblia tá montada de uma forma para que nós entendamos, mas não de uma forma como foi escrita em ordem cronológica, certo? Aqui ele coloca as passagens bíblicas de Lucas e vai colocando para mostrar de onde ele tá tirando o que ele tá escrevendo, onde está essa comprovação. E é muito bom porque ele tá comprovando aquilo que ele está falando no Evangelho com a própria Bíblia. E isso deixa mais claro e mais real o que ele está escrevendo aqui. Naqueles dias, surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio de Jordão. João Batista, ele foi gerado um pouco antes de Jesus. Tanto é que quando Maria chegou para contar para a prima dela, ela estava grávida de João Batista. E João Batista se agitou no ventre quando Maria chegou. Por quê? Porque já sabia que dentro do ventre de Maria estava Jesus. Então João Batista veio realmente na frente para proclamar ali a chegada do rei. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já foi posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der um bom fruto será cortada e lançada ao fogo.
Ele era bem radical, o João Batista, gente. E a gente conhece vários cristãos que são radicais, assim. Às vezes eu também sou um pouco radical, porque eu falo muito, assim, o que eu penso na lata. E quando eu digo assim, olha, eu vou falar de Jesus uma vez só pra você, porque pra mim, Jesus é como se fosse um popstar. Algo muito, muito santo, muito importante, muito sagrado. E eu jamais vou ficar convencendo ninguém a aceitar Jesus. Aceita quem quiser. Aliás, eu falo de Jesus, o Espírito Santo é quem tem que convencer. Se o Espírito Santo não está tocando em você, não está te convencendo, I'm so sorry, sinto muito por você. Que todos que possam ouvir sobre Jesus, que tenham o coração aberto e aceitem Jesus. Que o Espírito Santo possa tocar a todos que ouvem sobre Jesus. Porque eu falo apenas uma vez de Jesus para cada pessoa que eu conheço, que eu sinto que realmente precisa. Ou muitas vezes eu mostro como foi a minha vida, como foi a minha transformação. E eu falo, e aí, você quer? Você quer? Tá aí para todo mundo. Mas somente quem realmente é tocado pode sentir e viver isso. Mas eu não fico. Aí você. Porque tem crente que acha, tem cristão que acha que tem que enfiar Jesus goela abaixo. Não, você tem que aceitar Jesus. Você tem que Jesus é isso. Não, de jeito nenhum. Aceita quem tiver o Espírito Santo, aceita quem tiver sido tocado. Que Deus abençoe, que você seja tocado, que você aceite o amor de Deus e aceite Jesus como seu Salvador e realmente receba a vida eterna. Agora, se você não foi tocado, não sou eu que vou ficar te convencendo. Eu não tô aqui pra convencer ninguém, jamais. Jesus é muito santo, Jesus é muito maravilhoso pra eu ficar enfiando Jesus goela abaixo de alguém. Jamais, jamais. Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Então ele já está batizando nessa época, mas ele já está anunciando o Messias. Entende? E é para isso que ele veio. Ele veio realmente para anunciar. E é o que ele faz. Ele está fazendo a parte dele. Eu batismo, mas depois vem alguém que realmente vai mudar a história. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha como fogo que nunca se apaga. O batismo de Jesus. Tanto é que todo mundo sabe, para quem não sabe, então vou contar agora, que Jesus foi batizado por João Batista, ok? E João Batista era muito humilde, porque ele mesmo disse que não era nem digno daquilo, né? Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é meu filho amado, de quem me agrado. Olha que coisa mais linda! Gente, assim, o que eu vejo, isso é uma visão minha particular, por que Jesus teve que ser batizado por João Batista? Porque Jesus veio na terra para ser exemplo. Então, se Jesus foi batizado, todos nós seguimos os exemplos de Jesus, então nós temos que ser batizados para ter esse entendimento, para ser selado, porque o batismo é um selo que é colocado ali, é como se você estivesse falando um sim com a alma, aquela água que é jogada, você te purifica, te santifica, é uma simbologia que Jesus está mostrando, é uma simbologia, mas é um selo, você está selando a sua palavra de que você aceita Jesus como seu Salvador, de que você tem Ele na sua vida e que você se torna, assim como Ele se tornou ali, do agrado de Deus. É do agrado de Deus o batismo. Você se torna o filho amado de Deus quando você recebe esse batismo. Na Igreja Católica nós somos batizados como somos bebês. Nós não temos discernimento nem para ir no banheiro, nem para falar, nem para nada. Como nós não sabemos o que está acontecendo ali. São atos de homem sobre uma criança. Não, mas o que você tem que fazer quando você está consciente, quando você é batizado após a vida adulta, você está plenamente consciente do que você está tomando, da posição que você está tomando. Por isso é tão importante que nós realmente selemos a nossa vida com o nosso batismo. E aí algumas pessoas muito falavam assim, eu não tô preparada, eu fumo, eu bebo, eu tenho vício disso, eu tenho vício daquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, na minha igreja não pode isso, mas eu não tô preparada pra batizar. Gente, pelo amor de Deus, você não tem que estar preparado, porque o ser humano nunca está preparado de verdade pra nada.
Deixa que Deus te prepara. Entregue a sua vida e deixe que Ele mude as coisas dentro de você. Eu nunca vou dizer pra uma pessoa assim, não, realmente, você tem que parar de fumar, você tem que parar de beber, você tem que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, pra depois você se batizar. Você já tem que estar zero bala. Não, você vai zerar depois que você se batizar. Acredite, gente. Depois que eu aceitei a Jesus, que eu me converti, e aí eu falei assim, não, eu quero me batizar. E aí uma pessoa chegou pra mim e falou assim, nossa, mas faz menos de um mês que ela tá indo na igreja, como assim ela quer se batizar? Gente, eu não esperei um mês pra me batizar, eu esperei minha vida toda. Eu esperei minha vida toda. Aceitar Jesus, ter essa comunhão com Deus foi a minha vida toda. Então, não deixem de se batizar porque vocês acham que a sua vida não está de acordo. Se batizem e entreguem pra Deus e falem, eu quero que o Senhor tire o meu vício, mude a minha vida, seja com drogas, seja com álcool, seja com qualquer coisa. Deus tem o poder de curar tudo, tudo, gente, absolutamente tudo. O que você tem que fazer é apenas crer. Crer que Deus é capaz de deixar Ele agir. Então aqui fica claro, Jesus apenas se batizou aqui porque Ele tinha que mostrar o exemplo. Jesus veio aqui para ser exemplo. Tudo que Jesus mostrou aqui, tudo que está escrito aqui, que aconteceu com Ele aqui, Ele foi exemplo. Ele foi exemplo o tempo todo para nós. Ok? Vou continuar no próximo vídeo, que já tá dando 30 minutos aí, que aí nós vamos continuar no capítulo 4, a tentação de Jesus. Essas histórias a gente conhece muito, a gente ouvi tudo pela metade, ouvi tudo meio picado. Agora a gente vai ver a história, assim, num contexto geral e entender certas coisas que aconteceram, certas coisas que foram ditas. Quem ama Jesus, quem conhece Jesus, tem que ler realmente os evangelhos 1, 2, 30 vezes, porque cada vez que você lê, você vai ter uma visão nova, um entendimento novo. Ok, meus amores? Beijos, daqui a pouco a gente volta com o segundo vídeo.